Você que começa a nos acompanhar por essa live, somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, estamos situados na Avenida 2 Italiano, número 975. Nós vamos se pondo presente. Boa noite, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero convidar a igreja a estar se colocando em pé, por favor. Nós vamos orar ao Senhor, abrindo esse culto à noite. Hoje, noite de celebrarmos a ceia do Senhor, um memorial que fazemos para relembrar o sacrifício vicário, o sacrifício expiatório, o sacrifício que trouxe sobre cada um de nós essa condição de estarmos na presença de Deus, proporcionando a nós salvação e nos lavando com o sangue de Cristo derramado do pecado que de perto nos rodeava e nos trazia uma herança de maldição, uma herança de filhos bastardos. Porém agora, Jesus Cristo, nós fomos reconciliados, temos acesso ao reino, à presença desse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos te agradecer porque, Senhor, esse pequeno grande rebanho se encontra reunido nessa noite para louvar o teu Deus. E a tua palavra ensina que quando nós nos reunimos, nós esperamos que seja noite de salvação, de transformação, de edificação para a honra e glória do nome do teu Filho Jesus. Então, Senhor, inclina os teus ouvidos ao som da adoração, do louvor, de tudo que nós, como igreja, estaremos apresentando ao Senhor. Repreende toda ação do mal, que o teu poder seja notório nesse lugar, para guardar, para nos proteger e para nos livrar. Dá ordem ao teu anjo, Senhor, para que ele seja acampado, que o Senhor seja liberando do teu trono, que é o céu, bênçãos sobre medidas para cada um de nós, para que possamos sair daqui debaixo da tua edificação. Fala aos nossos corações e que possamos cumprir a missão no poder do Espírito Santo, para que teu nome venha a ser glorificado. Pai amado, toma cada servo seu, cada filho, cada filha nessa noite, e fale poderosamente ao coração deles, pois nós choramos crendo, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos fazer uma leitura bíblica que encontra-se na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6, do verso 19 até o versículo de número 23. Romanos, capítulo de número 6, do versículo 19 até o 23. Diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue, e libertados do pecado, fosse feito servo da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Todos, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tenham o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Posso falar amém, amém, irmão? Vamos adorar o Senhor nesse cântico, nada além do sangue.
Eles ainda em pé, abra o seu cantor no hino de número 403. Quero convidar o irmão Vinícius, e nós ainda estaremos louvando ao Senhor com esse hino, que é o hino 403 do nosso cantor cristão. Após o hino, o grupo Ebenezer vai estar louvando ainda ao Senhor, e a igreja vai poder então se assentar. Hino de número 403 do nosso cantor cristão. Pode ser. Ok. Então faz o seguinte, a igreja pode se assentar, pode chamar a Ebenezer, quero chamar o grupo Ebenezer. Já botou? Perdão, não, desculpa. Senta, levanta, senta, isso é horrível dentro de igreja. E em 403, vamos louvar o Senhor.
Amém, irmãos? Deus abençoe a vida do grupo Ebenezer, a vida do Diácono Antônio, a vida do Atanael e a vida do nosso irmão Emílio Vinícius. Queridos, nesse momento eu queria fazer algumas comunicações, lembrando da nossa semana intercessória, semana de intercessão. Vai começar segunda-feira com as Déboras. As Déboras estarão aqui às 18 horas, segunda-feira, e eu gostaria de estar convidando a igreja a estar participando tanto da oração das Déboras, como do momento intercessório que vai ser feito para nós estarmos colocando a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos amigos, a vida de parentes para a programação que estará acontecendo no dia 9 e no dia 10. Então, segunda-feira, 18 horas, Déboras, e também nós teremos um breve minuto intercessório pela programação que estará acontecendo no sábado e no domingo. Na terça-feira, essa programação ela vai ser feita online. Então, nós estamos aí usando o Meet. Não é difícil, não é um bicho de 7, 5 ou 6 cabeças. Está entendendo? É fácil, eu vou mandar um link para vocês. Essa programação online vai começar às 8h30 e vai até 9 horas. 30 minutos que nós vamos colocar em oração diante do Senhor. Fizemos na quinta-feira passada uma programação dessa experimental. Alguns irmãos, acho que atentaram em ver no Pastoral News que foi lançado um link. Então, alguns viram, alguns acessaram. A irmã Sandra falou que teve um pouquinho de dificuldade,
isso é normal, mas não é difícil o link quando é lançado. Se você entrar hoje, quem vai de celular aí? Faz assim. Se você entrar no Pastoral News, vamos lá para você entender. Você entra no Pastoral News, é o grupo de aviso da igreja, você vai ver, ó, só você descer, vai aparecer o link, ó. Vinícius está de celular aí, meu filho? Dá para você projetar isso aí no Data Show? Aqui, ó, você tem, ele o link fica assim. Não. Ah, tá vendo? Fica ali, ó. https://lit.blog google.com/jpj-paulo, né? Aí você vai ver, a Marcela até fez um print, na hora estava eu, Marcela, Pastor Márcio e a Magali. A Magali teve uma dificuldade, mas depois ela conseguiu. Então, quando você clica, você vai clicar aí na parte azul. Você clicou, aí vai para o Google, olha lá. O que vai acontecer? Vai gerar isso aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma ligação, e quando eu lanço isso para vocês só vão entrar. Você pode ver aí, ó, tem uma câmerazinha e um microfone, estão abertos. Quando você entra, ele vai fechar. Aí você vai abrir isso e vai entrar no momento de oração. Não é difícil. Eu tenho certeza absoluta, como diziam os antigos, né? Um pouquinho de boa vontade. Um pouquinho de boa vontade, vocês vão conseguir. Então, na terça-feira, nós estaremos às 20h30 na nossa oração online pelo Meet. Então, é só você, eu vou lançar o link para você, você vai clicar e vai abrir. Isso abrir, você vai aparecer assim para mim. João quer participar. Eu vou dar um clique e você vai participar. Pastor, não está aparecendo o meu rosto. É porque a sua câmera está aberta. Quando vocês não fazem muito uso, quando vocês tocarem na câmera, vai aparecer 3 opções. Definitivamente ou só durante o uso do aplicativo. Só durante o uso do aplicativo. Vai aparecer, vai abrir. Microfone é a mesma coisa. Você tocou, vai aparecer. Só durante o uso do aplicativo. Você clica e vai aparecer. Então, na terça-feira, às 20h30, nós estaremos fazendo essa oração online. Quarta-feira, 19h30, culto normal. Quinta-feira, o culto online, então a oração será feita na casa da irmã Arina, Rua Fausto Silva, Fausto Cardoso, número 85. Então nós estaremos lá na casa da irmã Arina na quinta. Na sexta, online. Pastor, mas por que isso? Para não cansar você. Se eu fizer uma maratona de oração todos os dias, sabe o que vai acontecer? Alguns vão falar assim, pastor, não vi sábado, porque eu estava o quê? Cansado. Ali, ó, tá vendo? Vinícius botou. Valeu, Vinícius, presta bem atenção. A internet vai ficar um pouco lenta. Ele vai mostrar, né? Não a câmera escondida. Se ele botasse, entrasse no link, se o Zac estivesse pelo notebook, dava até para gente fazer normal, para você não ver como funciona. Ali, ó, a câmera, tá vendo que está com tracinho? Como está com tracinho, se você clicar nela, ali, ó, clica aí, Vinícius. Clicar em permitir. Lá em cima, ó, permitir. Quando você vai dar a permissão, ali, microfone, câmera está iniciando, olha as luzes aparecendo, vocês estão vendo? Aí ele vai clicar, ó, quem está ali na câmera, Vinícius, não é isso?
E ali está lá. Então está aberto. Microfone. Clica no microfone. Ó, é porque ele está fazendo um notebook, o celular é a mesma coisa. Permitir. Microfone aberto. Dá para falar alguma coisa para o filho? Dá, né? Não está conectado. Mas se o Vinícius falasse alguma coisa, estaria saindo a voz dele. O Vinícius está participando. Tem 10 pessoas. Ele que está dirigindo. Os microfones das 9 tem que estar o quê? Fechado. Fecha aí, Vinícius. Olha lá, microfone fechado. Ninguém vai ouvir. O João, o cachorro que está latindo, o neném que está chorando, não vai ouvir. O único que está com o microfone falando é o Vinícius que está dirigindo. As câmeras podem ficar. Tem gente que não gosta. Quando eu faço online, tem vezes que eu vou ali no banheiro, eu vou fechar. Fecha para ficar lá a minha foto. E você também pode fazer isso. Pastor, eu não quero fechar não. Eu quero ver. Você deixa aberto. A única coisa que tem que fechar na hora quando uma pessoa está falando são os microfones. Por quê? Senão vai começar a picotar e vocês não vão conseguir ouvir bem. Ali não tem, mas tem uma coisa também que é o seguinte: pelo celular tem uma mãozinha. Você vai ver uma mãozinha, está travada. Se você destravar, vai aparecer a mãozinha na parte que você está, que é a tua câmera. O que quer dizer isso? Eu quero falar, pedido de oração. Você levantou a mãozinha, Vinícius fechou o microfone dele. Quem está com o microfone aberto é quem vai fazer o pedido de oração. Gente, não é difícil. É uma coisa fácil, vocês vão aprender, que não vai gerar desgaste a vocês de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, na igreja, sábado, na igreja, não, nós não queremos isso. Nós queremos que você participe, que você ore, mas criando um mecanismo que se torne favorável aos irmãos. Obrigado, irmão Vinícius. Deus abençoe. Qualquer dúvida, no final a gente pode falar. Sexta-feira, 8h30, e no sábado, às 19h30, nós estaremos no pré-culto sobre a campanha Por Te Amar. Eu me preocupo com você. Pastor, nesse pré-culto, se eu quiser trazer o meu convidado, eu posso? Claro, você deve trazer. Pastor, vou trazer minha filha, pastor, vou trazer meu filho, pastor, vou trazer meu esposo. Sim, as pessoas precisam ouvir de Jesus Cristo. Então, sábado, dia 9, nós estaremos aqui às 19h30 e no domingo à noite às 19 horas. Por Te Amar, eu me preocupo com você. O Vinícius não deu para você um vizinho, da piraqueira. Isso é um convite que você vai dar à pessoa. Pastor, eu tenho 3 pessoas, tem ainda aí, Vinícius? Então, Vinícius, no final do culto, o assembleísta Isabela vai estar distribuindo. O que eu quero é que você convide pessoas. Irmãos, se nós não convidarmos pessoas, nós não damos sequência à obra do Espírito Santo de salvar as vidas. Como que nós vamos crescer se nós não evangelizamos? Como que você vai ver o teu ente querido sendo salvo se você não está falando de Jesus para ele? Parece, irmãos, que às vezes nós esquecemos um pouco do compromisso que temos como cristãos. Hoje, as igrejas batistas, praticamente, elas estão abrindo a campanha de missões mundiais. E nós vamos falar, mas no segundo domingo da programação, nós estaremos fazendo uma abertura junto a esse processo, mostrando a importância da evangelização. Então, vamos orar, vamos participar e vamos contribuir para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus seja propagado. Então, você precisa entender que há uma responsabilidade. Ezequiel, o profeta, diz assim: se o homem ele morrer no pecado e você não avisar ele, você se torna culpado do sangue do homem que morreu no pecado. Então nós não podemos carregar o sangue de ninguém
nós temos a obrigação e o dever de falar das boas novas do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós vamos nessa hora celebrar a ceia do Senhor. Eu quero convidar o diácono Antônio, a diaconisa Marcela. Eles vão tomar posição no seu lugar. Quero convidar o nosso irmão Vinícius. Você que é membro de uma igreja batista, batizado em plena comunhão com o Senhor, eu quero convidar você a estar participando desse momento que é a ceia do Senhor. Convido a igreja a se posicionar em pé, por favor. Vamos abrir os nossos cantores no hino de número 142, Pão da Vida. Enquanto o Vinícius se prepara, enquanto é projetado o texto que dá base à celebração desse memorial chamado Ceia do Senhor, o hino que vamos cantar, que dá base a esse cerimonial, esse memorial chamado Ceia do Senhor, eu quero também compartilhar um texto. Abra sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. E eu quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Isso é o apóstolo Paulo dizendo na igreja de Corinto. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos então nessa noite ter a oportunidade de celebrarmos o memorial. Os batistas não chamam de Santa Ceia. Nós acreditamos que esse momento é o que a Bíblia diz, um memorial. Fazemos em memória para relembrar da morte, do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário. Logo, na teologia batista, nós cremos que a ceia ela não vai trazer sobre a tua vida virtude. Porém, o homem precisa, antes de comer o pão e beber do cálice, fazer um autoexame. E esse autoexame se estabelece de que forma? Qual o princípio? Você precisa estar em comunhão com a sua igreja. Você precisa estar em comunhão com o seu irmão. Você precisa estar em comunhão com o Senhor Jesus. Então, nas igrejas batistas, existem âmbitos ou formas teológicas, bíblicas, que dá respaldo ao servo e à serva do Senhor participar desse memorial chamado Ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve, ele orienta a igreja de Corinto. Por quê? Porque estavam fazendo, neste momento, algo de falta de reverência, de zelo ou de cuidado. Então que nessa noite você faça o autoexame antes de comer do pão e beber do vinho. Mas pastor, o senhor disse que não traz virtude nenhuma. Sim, não. Eu não vou tomar ceia achando que eu vou ficar rico. Eu não vou tomar ceia achando que o meu problema vai ser resolvido. Mas eu preciso ter um discernimento espiritual de saber que o sangue simboliza, o vinho simboliza o sangue de Jesus. E o pão simboliza o corpo. Então, o que Paulo quer levar a igreja de Corinto é um momento de reverência. Entender que não é meramente uma festa água, não é simplesmente uma festa de fraternidade. É relembrar que um homem chamado Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, ele não merecia morrer pelos nossos pecados, mas ele, como filho de Deus, ele aceitou seu sacrifício vivo
para ser pendurado no patíbulo, na cruz, e levar sobre si os nossos pecados. Então nós precisamos de discernimento, de reverência e entender esse momento deve ser levado com seriedade. Queridos, vamos abrir nossos cantores e ainda nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 123 do nosso cantor cristão e nós estaremos louvando ao Senhor. Estaremos cantando a primeira estrofe desse hino do nosso cantor cristão. E após a primeira estrofe, nós vamos comer o primeiro elemento, o pão. Na segunda estrofe, nós estaremos cantando e estaremos então celebrando o segundo elemento, o cálice. Hino de número 123, Bendito o Cordeiro. Seja bendito o Cordeiro, seja bendito o Cordeiro, pela cruz por nosso Senhor. Seja bendito o seu sangue, pelos nossos pecados.
recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isso é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhante ao que foi feito sob a orientação de Paulo, mediante o testemunho que ele dá do que Jesus realizou quando celebrou a Páscoa, a ceia com os seus discípulos, nós vamos fazer da mesma forma, convido a diaconisa Marcela, e ela vai estar orando, dando graça pelo primeiro elemento, pão. Santo Deus, eterno Pai que está nos céus, glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor se entregou, Pai, por nós, morrendo naquela cruz. E se estamos aqui, Pai, nesse memorial, foi por causa desse sacrifício. Te adoramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Mediante a graça, comamos o primeiro elemento, pão. Segunda estrofe do hino 1, 2, 3, 123. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou, quão profundas as chagas que nos salvam. Estas chagas pureza para nós sobre pecador. Dando sequência à leitura bíblica, o versículo de número 25 diz assim: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Já que o Antônio Felisberto vai estar orando, logo após a oração vamos tomar o segundo elemento, o cálice, e finalizar cantando a última estrofe do hino 121. Amantíssimo Deus e eterno Pai, agradecido a Deus nós estamos por termos a oportunidade, Senhor, e nesse momento estamos participando, Senhor, dessa celebração. Amém, Jesus. Enche-me, Senhor, da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Glória a Deus. Senhor, te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Mediante a graça, comemos o segundo elemento, o cálice. Última estrofe do hino 123. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na o nosso mente mesmo assentados, eu quero convidar os irmãos a estarem abrindo a sua Bíblia
Abra sua Bíblia no texto do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16, Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, e eu gostaria de ler com os irmãos os dois últimos versículos, que é o versículo 19 e o versículo de número 20. Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, versículo 19 e versículo de número 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita, à destra de Deus Pai. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vamos orar. Pai amado, no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos apresentar a explanação da palavra do Senhor nessa noite, pedindo que o Espírito Santo, ele possa ser o Teu canal desobstruído, para que os Teus filhos entendam a responsabilidade de completar a missão. Então, que em Jesus possamos tirar algumas aplicações valiosas espirituais desse texto, para que nasça no nosso coração comprometimento com o processo ou o programa de evangelização. Isso nós oramos, crendo, agradecidos em Jesus. Amém. Amém. Queridos, esses 35 minutos restantes ainda que temos de culto, eu queria pensar um pouquinho com você sobre esse belo tema da campanha de missões mundiais. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Você prestou atenção? Que tema extraordinário! A Convenção Batista Brasileira, pela Junta de Missões Mundiais, eles estão desafiando as igrejas batistas a entenderem a responsabilidade como agência transformadora de completar a missão. Quando eu leio o texto do Evangelho de Marcos, eu acredito biblicamente que esse texto que nós estamos usando nessa noite, ele cai como uma verdadeira luva, para que eu e você possamos entender que no poder do Espírito Santo de Deus, nós temos a obrigatoriedade, nós temos o desafio, nós somos chamados a completar essa missão. Mas para que nós possamos, no poder do Espírito Santo, completar a missão, nós precisamos viver algumas compreensões. Não são as frases de transição, mas uma das coisas que eu tenho percebido que tem estabelecido um viés de dificuldade é o tempo que nós estamos vivendo como igreja. Essa semana eu estava vendo a palavra de um grande músico evangélico, já idoso, já está coroando, mas nas igrejas batistas especialmente, cantamos muita música do Azaf Borba. Não sei quantos de vocês conhecem, né? Mas muito louvor. E uma das coisas que me chamou a atenção na palavra de Azaf Borba foi o seguinte: ele falou que a igreja moderna, ela perdeu uma ideia que sempre foi vivida, sempre foi latente dentro da igreja: culto congregacional. E aí o que ele falou?
Você pode perceber que outrora o que nós cantávamos eram músicas congregacionais. E o que você percebe nos louvores congregacionais? Nos louvores congregacionais existem algumas coisas interessantes. Primeiro, reunimos-nos aqui. Reunimos-nos aqui. Então a ideia do louvor era levar a igreja a viver como uma verdadeira o quê? Congregação. E ele falou uma coisa que é uma verdade. Os louvores de hoje, eles não são louvores congregacionais. São louvores que expressam sentimentos do próprio quê? Do próprio homem. Você já viu? A maioria dos louvores, eles não estão mostrando a realidade de uma igreja congregacional. E Deus vai nos abençoar. Tu és fiel, Senhor. Tu és bondoso, Senhor. Mas os louvores falam, não, porque se você passar pela prova, se você estiver vivendo uma adversidade, você quer Deus, eu quero Deus, tudo pautado nisso. Então se tirou uma coisa da vida da igreja. Igreja é congregação. A igreja, quando tem o viés de ser uma congregação, a primeira coisa que ela sabe é o que é cultuar a Deus. Por que nós estamos aqui nessa noite? Nós estamos aqui nessa noite para adorar o Senhor. Na individualidade? Não. Mas como uma congregação. E o Asaf Borba, dentro da sua palavra, ele fala e ele nos leva a uma compreensão de que o estado, o momento que a igreja vive é um momento onde ela não é mais uma congregação, mas ela passou a ser uma agência de entretenimento. Vocês já viram, gente? Não tem problema nenhum com isso. Você vai em algumas igrejas, não se tem mais altar. Não se tem mais altar. Às vezes você chega e fala assim, pastor, por que só me tira essas cadeiras daqui? Isso faz parte do altar de uma igreja. Você tem palco, já viram isso? Você não tem um altar, você tem um palco. No altar existe uma grande diferença. No altar nós pregamos o quê? A palavra de Deus. No altar o pregador tem a preocupação de nutrir uma vida de santidade e compromisso, porque ele sabe, a palavra jorra do altar. No palco não, gente. No palco você tem uma única e exclusiva finalidade. Primeiro, você tem que mostrar que você canta bem. Você tem que mostrar que você prega bem. Você tem que mostrar que você toca bem. Você tem que mostrar que você faz tudo bem. Por quê? Porque não tem congregação. Tem espectadores. Quando você vai numa casa de show, a pessoa que está apresentando o show, ele está preocupado em quê? Agradar a Deus ou agradar o espectador? A igreja, a congregação é diferente. Ela não está no viés de entretenimento. Nós não estamos preocupados de fazer algo para agradar homens. Nós estamos preocupados de fazer algo para que esse culto chegue diante da presença de Deus de uma forma o quê? Agradável. Então, quando a igreja ela voltar a ser a congregação dos santos, quando a igreja entender que as músicas têm que ser congregacionais, há uma coletividade da participação de todos, para adorar, para bem dizer, quando a igreja entender que nós estamos num domingo, prestando um culto, para que a nossa semana possa ser uma semana abençoada, adorando ao Senhor, nós deixamos de ser espectadores. Nós não viemos
viemos aqui para sair arrepiados. Nós não viemos aqui para chorar. Nós viemos aqui unicamente para o quê? Adorar o Senhor. Nós não viemos aqui porque se eu não vim hoje, o meu problema não vai ser resolvido. A gente aprende na palavra de Deus que Deus não nos dá prova, não dá situação além daquela que nós não podemos suportar. Nós estamos aqui entendendo que somos adoradores. Em João capítulo de número 4, quando Jesus se depara com aquela mulher samaritana, aquela mulher, ela não tinha viés de adoradora. Ela diz o seguinte: mas os nossos pais disseram que o Monte Gerizim, ela era samaritana, o Monte da Bênção da Maldição, é o lugar onde nós vamos adorar. Quando Jesus escuta, aquela mulher samaritana falando isso, ele fala o seguinte: minha filha, nem no Monte Gerizim e nem em Jerusalém é lugar de adoração. Deus está à procura de adoradores e tais que o adorem no Espírito. Quando nós estamos reunidos na igreja do Senhor, como a congregação lavada, como a congregação redimida, como a congregação que canta, exalando a fidelidade de um Deus, mesmo sabendo que estamos vivendo uma dificuldade, mesmo sabendo que temos um ente querido doente, mas nós estamos em congregação. Tu és fiel, Senhor. O choro por uma noite, mas o Senhor é fiel para enxugar nossas lágrimas. A igreja precisa disso. Então, quando a igreja entender essa prerrogativa, essa perspectiva, ela vai conseguir completar a missão. A segunda coisa interessante, no poder do Espírito Santo, nós vamos completar a missão quando tivermos compreensão do que verdadeiramente é o que Jesus ensinou. Quando nós tivermos a verdadeira compreensão do que foi que Jesus ensinou. Você vai ver que Jesus aqui no Evangelho de Marcos ressalta em 2 versículos a ascensão de Jesus ao céu. E ele diz assim: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu. O que Jesus falou? Vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Olha o que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 vai ensinar. Atos, capítulo 1, versículo 6. A ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai marcou pela sua exclusiva autoridade. Ao ponto que nós encontramos na Bíblia que o próprio Jesus disse: quando o dia e a hora, nós não sabemos, o único que sabe é o Pai. Jesus deixa claro aos discípulos que a volta dele depende da exclusiva vontade do Senhor. Mas aí ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha o quê? Testemunhas. A igreja que é a congregação dos santos, a igreja que está no poder do Espírito para completar a missão, ela compreende o que Jesus ensinou. A palavra testemunha no grego traz a ideia de que vocês viram, e por vocês terem visto, vocês vão falar. Testemunha ocular. O que Jesus diz para os seus discípulos é o que os discípulos apóstolos
estão dizendo para nós como igreja. Nós vimos e começamos no poder do Espírito a iniciar a missão. A missão começou onde? Samaria, Judeia, e se completa nos confins da onde? A responsabilidade da igreja. Jesus está esperando que a igreja volte a ser a sua congregação. Jesus está esperando que a igreja volte a ser aquela igreja lavada, redimida, transformada. A igreja da comunhão. A igreja que está numa só fé. A igreja que está num só Senhor. A igreja que está num só batismo. Não a igreja do palco. Não a igreja do entretenimento. Não a igreja onde eu me coloco como um garçom, esperando que o Espírito Santo seja o meu criado. Ou melhor, eu me coloco como um cliente, esperando que o Espírito Santo seja o meu criado, o garçom. Não, irmãos. No poder do Espírito, vamos completar a missão. E quando começamos a completar a missão? Quando botamos em prática aquilo que Jesus ensinou. Jesus vira na sua ascensão e ele diz assim: ó, não fique preocupado, querendo catar, querendo dizer quando vai ser o dia, quando vai ser o tempo, porque isso é de exclusividade divina. Mas lembra que eu falei com vocês? Se o ladrão avisasse quando ele viria roubar a casa, o que o chefe da casa faria? Se preparava, assim de ser a vinda do filho do homem. Na verdade, vocês estão preparados, mas a carne é o quê? É fraca. Jesus deixa claro que a igreja não está preocupada em datar o tempo da volta. A igreja está preocupada em cumprir a missão, porque os apóstolos iniciaram. E nós temos a responsabilidade de completar. E aí o que o texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão ser testemunhas oculares. Tudo que vocês viram, vocês vão o quê? Ensinar. Você vê literalmente no próprio livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, quando Pedro, ele vai, ou melhor, 4 não, capítulo de número 3, quando Pedro, no versículo 11, olha o que ele vai fazer, olha o que é ser a testemunha. E apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu, atônito, para juntos dele no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do nosso Pai, glorificou seu servo Jesus, a quem vos traíste e negaste perante Pilato, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que condenasse o homicida. De sorte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Olha o testemunho de Pedro. E eu quero que você entenda por que Pedro dá um testemunho. O testemunho de Pedro não foi falar sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. O testemunho de Pedro não foi trazer um dedo rígido e dizer assim: Pôncio Pilatos, ele lavou as mãos e bastava unicamente vocês falarem: então solte Jesus. Mas não, vocês pediram para soltar um salteador e crucificá-lo. Mas eu dou testemunho. Vocês mataram o autor da vida. E o testemunho de Pedro, sabe qual era? Ele não está morto, mas ele ressuscitou.
a igreja congregação, a igreja que anda no Espírito e completa a missão, ela dá testemunho de um Jesus morto ou vivo. Sereis minha testemunha. Eles viram, eles tocaram, eles contemplaram, andaram com Jesus e perceberam que Jesus não está morto, mas Jesus vive. No Espírito, vamos, no poder do Espírito, vamos completar a missão. Para completarmos a missão, precisamos pôr em prática o que Jesus ensinou. E o que Jesus ensinou? Ensinou que seremos testemunhas oculares. Mostraremos, assim como os apóstolos mostraram, um Jesus ressurreto, um Jesus que diz: ainda que vocês estejam mortos, se vocês crerem em mim, terão o quê? Vida. Nós precisamos, como congregação, falar isso. Quando eu lembro da palavra de Asaf Borba, no resgate de voltarmos a ser a congregação, a igreja, nós paramos e vamos olhar hoje. Hoje você tem consultoria, como ficar rico. Hoje se tem seminário de cura financeira. Se tem 3 formas para se alcançar uma vida vitoriosa. E qual foi o testemunho de Pedro? Vocês mataram o autor da vida. Mas ele o quê? Pode ler o texto. Em todo momento ele só fala que Jesus é. Ele não acusa os israelitas. Ele não chama de filho de diabo. Mas ele diz: vocês estão mortos. Mas o Jesus que ressuscitou pode trazer novamente o quê? Vida. Quando eu volto ao Evangelho de Marcos, eu vejo a segunda coisa. De fato, o Senhor Jesus, depois de ele falar, foi recebido ao céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Mas olha que coisa linda. Cooperando na pregação deles, quem era o cooperador da pregação? Que o texto diz: era o Senhor. Que Senhor é esse? Jesus Cristo. Queridos, no poder do Espírito, nós vamos completar a missão. Completar dando testemunho de um Jesus vivo. E com uma convicção que esses apóstolos na ascensão, eles estão tendo. Olha só, nós estamos pregando, nós estamos testemunhando, mas quem tem sido cooperador em tudo isso é o próprio Senhor, o quê? Jesus Cristo. A igreja congregação, ela é diferente da igreja entretenimento. Porque a igreja congregação, ela conta com a cooperação de quem? De Jesus. A igreja entretenimento, ela conta com a cooperação, sabe de quem? Do homem. Se nós queremos completar a missão, nós vamos ter testemunhas oculares de que Jesus está vivo. E a coisa mais latente, se ele está vivo, ele também vai estar nos ajudando. Entenderam? Os apóstolos, eles não completaram a missão. Os apóstolos, no texto de Atos, aí eu vou novamente, lá para Atos capítulo 1. Atos capítulo de número 1. Olha o que fala na ascensão. Mostra o testemunho de que Pedro deixa latente que Jesus ressuscitou. E olha o que vai dizer o versículo de número 7 de Atos dos Apóstolos. Perdão, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Judeia, Samaria. Eu vou te perguntar uma coisa: Pedro chegou aos confins da terra, sim ou não? Não. Paulo chegou aos confins da terra, sim ou não?
Quem é que você conhece que chegou desses personagens ao confim da terra? Ninguém. Mas Deus deu essa missão à igreja de chegar aos confins da terra. Então, no poder do Espírito, nós vamos completar a missão, testemunhando, mostrando Jesus ressurreto. No poder do Espírito, nós vamos completar a missão, porque Jesus está conosco, então precisamos atingir os confins da terra. Os confins da terra, para nós, Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, é o bairro onde nós estamos, é a tua família. Se teu ente querido morrer hoje, para onde ele vai? Irmãos, a Bíblia fala uma coisa que nós batistas ouvimos muito de pastores antigos. Se tu confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, serás o quê? E o Pai ou o Filho também o confessará diante de quem? Você sabe por que se usa o termo pública profissão de fé? Quando você está com alguém nas águas batismais, você estende a mão e fala: João, você crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador? Sim, eu creio. Mediante a sua pública profissão de quê? De fé. Eu, como ministro de Deus, constituído como autoridade, te batizo em nome do Pai, do Filho e do... Ele confessou que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós precisamos levar pessoas a confessar Jesus. João, você aceita Jesus? Sim, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu dou minha pública profissão de fé que estou entregando a minha vida para Jesus Cristo. Então nós precisamos atingir os confins. Você tem um confim de terra que é o quê? O seu familiar. Se a pessoa morre sem Jesus, sem confessar Jesus, o próprio Jesus diz: assim como foi confessado o Pai, eu também vou confessar vocês diante do Pai. Mas existe um terceiro e último ponto. Voltemos ao texto de Marcos. Marcos capítulo 16 diz, no versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor. Nós vamos pregar, por mais que nós não sabemos, Jesus vai nos ajudar. E aí a última coisa diz: e confirmando a palavra por meio de quê? De sinais que se seguir. Quando eu vejo os movimentos da era cristã, eu estava lendo sobre uma igreja que era uma igreja de cunho pentecostal, de tradição, não era Assembleia de Deus, que é uma de cunho pentecostal de tradição, mas ela começou com o saudoso pastor Davi Miranda. Igreja pentecostal, Deus é amor. O que fez a igreja pentecostal, Deus é amor, se tornar um grande vulto? Uma das coisas que o Davi Miranda, ele sempre preservou foi a questão dos sinais. Então, tinha um quarto, que se você chegasse lá no centro do Rio, você vê inúmeras cadeiras de roda, muletas, instrumentos que faziam com que pessoas tivessem dificuldade. Então, a Deus Amor fez um cresceu. Não quero entrar em plano nenhum aqui, porque eu não sou da igreja, mas eu quero usar isso. Davi Miranda entendeu que uma sociedade cética, ela só pode ser alcançada na dimensão da sua fé com aquilo que eles estão vendo. Isso em década de 70. Estamos em 2024. E a sociedade está cada vez mais o quê? Cética. Eles precisam ver. Quando os apóstolos começam a levar o Evangelho, você pode ler em Atos,
que os sinais, as maravilhas, feitas no nome de Jesus, no Jesus que coopera, no Jesus que diz, vocês não estão órfãos, enviá-los, o semelhante a mim, o Espírito Santo, ele vai conduzir vocês. Nós precisamos tornar novamente uma congregação, para que a manifestação poderosa de Deus se dê no lugar. As pessoas precisam ver. O apóstolo Paulo, chegando à igreja de Corinto, estava acontecendo uma balbúrdia, uma falta de ordem. Alguns defendem a igreja de Corinto, uma igreja portuária, aonde muitas pessoas estrangeiras chegavam e levaram para dentro da igreja de Corinto em imitar o idioma de alguns estrangeiros. O apóstolo Paulo fala, não, para com isso. Não pode haver isso. Não pode. As pessoas vão entrar na igreja e vão achar que vocês estão loucos. É melhor profetizar do que falar o quê? Línguas. Porque algo que acontece, que é compreendido, edifica. Se entrar um homem aqui, e nós tivermos uma alarido de línguas estranhas, ele vai entender alguma coisa? Não. Mas se entrar um homem aqui e te dá uma voz, uma palavra de uma parte de Deus profética, homem, o Senhor manda te dizer, você entrou aqui essa noite, porque você veio pela boa pessoa que irá tirar a tua vida. A tua filha vai ser curada, vai haver transformação. Isso traz edificação? Sinais. Uma igreja cresce com sinais. Irmãos, nós precisamos entender que no poder do Espírito nós temos um modelo, os apóstolos. Então nós só precisamos completar aquilo que os apóstolos o quê? Iniciaram. Quantas vezes nós estamos aqui, a palavra está sendo pregada, mas você já percebeu uma coisa? Nós vamos para o nosso lado da mesma forma como nós, o quê? Entramos. Se Jesus estiver nesse lugar, você não pode sair daqui da mesma forma como você, o quê? Entrou. Se está oprimido, a opressão tem que ser retirada no nome de quem? Se está tendo sonhos perturbadores, esses sonhos têm que ser repreendidos em nome de Jesus. Se está vivendo depressão, Ele levou sobre si todas as nossas o quê? Enfermidades. A vontade dele é que a igreja esteja cumprindo a missão. O homem natural ele precisa encontrar um lugar que ele veja literalmente que Deus está o quê? Presente. Deus está presente. Certa ocasião, num culto, uma cantata, um musical, o pastor daquela igreja agora tinha a responsabilidade de fechar depois daquele grande musical. E quando ele começou a pregar, ele direcionou e falou assim: irmãos, o Espírito Santo de Deus me disse, veio aqui à minha mente, eu acredito que é Ele, que nessa noite entrou um homem neste lugar. Ele está completamente desesperançoso. Ele descobriu nessa semana que ele está em câncer. O médico disse que ele já está em estado terminal, já está prestes a entrar em metástase. E Jesus falou que quer te curar e salvar a sua vida. Aquele homem que entrou na igreja, ele começou a chorar. Ele estava com uma filha do lado. E a esposa e o pastor falou assim: vem aqui à frente, porque Jesus quer entrar na sua vida. Aquele homem veio aos prantos. E aquele homem, na simplicidade, falou o seguinte: pastor, quem disse para você que eu tenho isso? Deus. E aquele homem aceitou quem? Jesus Cristo. Aquele homem foi o quê? Isso é igreja.
Isso é igreja. A igreja que cumpre a missão. A igreja que está com seus ouvidos atentos, e o Espírito Santo está passeando no nosso meio, e o Espírito Santo está dizendo: calma o coração, vai dar tudo certo, não fica no desespero, vai ser mudado, vai ser transformado. As pessoas estão dentro da igreja, mas elas não estão mudando a vida, continuam brutos, continuam com falta de afeição, continuam homens muito com a esposa, mulheres insensíveis com o marido, filhos rebeldes com os pais. Não estamos largando os nossos vícios. Nós não estamos deixando o Espírito Santo. Gente que está na igreja que não consegue entender a palavra, visto que Efésios capítulo 1, 13 diz que foi selado com o Espírito Santo. Como que eu não vou entender essa palavra? Aí nós vamos completar a missão. Quando entendemos que precisamos ter novamente a congregação. Não é a igreja pequenininha, onde Deus falava, mas é a igreja de comunhão, é a igreja de uma só fé, é a igreja que ela quer louvar o Senhor, engrandecendo, mas as pessoas que estão tocando, elas estão preocupadas em fazer com que eu e você também estejamos participando. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Para completar a missão, precisamos ter testemunho ocular. Para completarmos a missão, precisamos ser ajudados. E para completar a missão, precisamos operar maravilhas no nome do Senhor. Que nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele esteja nos dando o privilégio, a oportunidade de sermos a igreja que anda no poder do Espírito para completar a missão. Que Deus a todos abençoe. Amém? Vamos pôr em pé. Estamos chegando ao término do nosso culto. Nós vamos cantar o hino sugerido, que é o hino 89 do cantor cristão. Meu irmão, você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, eu quero convidar você a estar abençoando financeiramente a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Você que nos acompanha por essa live, nós somos a Igreja Batista Memorial. Se você quer ser um mantenedor dessa comunidade de fé, um instrumento de Deus, entre em contato pelo Messenger, pela página da igreja. Nós estaremos passando para você a conta da igreja e que você também possa abençoar a casa do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua semana, fique na paz. Vamos louvar o Senhor, hino de número 89. Você pode trazer seu dízimo e a sua oferta no altar.